Dizem que alguns destinos já nascem marcados. Em God Valley, o passado se abriu como uma ferida. Shebek revelou a sombra de uma linhagem amaldiçoada, ligada ao nome de Dave Jones, que ecoaria no homem que nunca dorme. Sob o olhar frio de Garlin, a lua se tornou o reflexo de uma maldição, e Shebek, encarando o próprio fim, parecia chorar para ela. Enquanto isso, um jovem de apenas 17 anos surgia no meio do caos. Dragon, já incapaz de aceitar a crueldade da marinha que servia. Era o primeiro sopro de rebeldia de quem se tornaria o homem mais procurado do mundo. E no coração dessa tragédia, 9 baús misteriosos, segredos não revelados e uma guerra que mudaria para sempre o rumo dessa história. O que aconteceu em God Valley não foi apenas uma batalha, foi o início de uma lenda. É, meu povo, esse capítulo foi sensacional. O Oda vem trazendo capítulos cada vez mais bombásticos, e esse eu vou te falar, é uma revelação mais insana do que a outra. Então bora começar com a análise e com o review. Na história de capa acompanhamos Yamato junto de Uchi e Page One, viajando até Ringo em um ano. E essa história de capa ganha um peso simbólico muito interessante, porque são os irmãos ex-tripulantes dos Piratas da Fera, junto com Yamato, comendo maçãs, com essa conexão com as Smiles, que antes faziam tão mal e agora eles sorrindo tão felizes rumo à capital das flores. O capítulo começa nos levando 39 anos ao passado, para o fatídico desaparecimento de Shakuyaku em Hachinosu, momento em que a morte de Dom Marrom simboliza a ruína dos Piratas Rocks. Oda tinha mostrado em capítulos anteriores que Hachinosu era considerado um território neutro, um lugar sagrado de piratas, onde até bandos rivais como Rocks e Roger mantinham a paz. Só que nenhuma regra resiste à traição. Shebek e Barba Branca ficam incrédulos, sabendo que rolou alguma traição entre eles ali, de que alguém havia orquestrado o sequestro da Shaki. Oda já vinha espalhando pistas de que havia algo errado. Desde a formação dos Piratas Rocks, era visível que eles não funcionavam como um grupo realmente unido. Cada um seguia seus próprios interesses, movido por ganância e ambição. Em batalhas e saques, eles competiam entre si, zombavam uns dos outros e até colocavam os próprios companheiros em risco. E pela forma como o Shebek foi introduzido pra gente, a gente percebe que o jovem Edward Newgate já não concordava muito com o jeito de pensar do seu capitão. Então, desde o início a gente já percebe algumas formas diferentes, tanto de pensar quanto de agir, essa ganância toda, mas nesse contexto todo, o comportamento do Oshoku, ele se sobressai. Primeiro porque, desde o início, ele não demonstra nenhum interesse pela Shaki, assim como todos os outros piratas em Hachinosu, e também porque, lá no futuro, ele se torna o dono de Hachinosu. Enquanto Oshoku contava moedas, Gloriosa estava chorando pela perda de Shaki. Roger, por sua vez, descontava raiva no próprio Shebek, culpando por não ter permitido o rapto. Isso dá camadas novas ao conflito em God Valley. Roger não só foi lutar contra Shebek, mas também pela chance de resgatar Shakuyaku. E o narrador reforça que esse sequestro acabou afetando até a economia global. E aqui, o paralelo com a mitologia grega de Helena de Troia fica muito claro, porque o sequestro da Shaki acaba sendo o estopim da guerra. Helena era filha de Zeus, rainha de Esparta, prometida ao rei da Grécia, mas apaixonada por Paris. Já Shaki tinha seu coração voltado para Rayleigh, mas acabou virando prêmio armado para Garlin em God Valley. Só que a gente percebe que o valor da Shaki não é só pela aparência dela, por ela ser a mulher mais linda do mundo, ou alguma linhagem, nada do tipo. Tem muito mais um valor ali dentro. O bar que ela mantinha em Hachinosu realmente conquistou as pessoas, criando um espaço de paz e conveniência em meio ao caos de uma ilha pirata lotada de bandidos e safados. Esse contraste dá ainda mais força ao simbolismo do seu nome, que remete a peônia, uma flor que floresce mesmo em ambientes hostis. Assim como a flor, Shakuyaku parece conseguir florescer em meio ao caos, tornando-se o tesouro de Hachinosu. E logo depois nos é apresentado novamente a mãe do Shanks, que a gente já sabe que ela é sábia, carinhosa, mas ela é ruiva. E esse é um detalhe que o Oda parece querer brincar com a gente. Garlin é mostrado loiro, quando mais novo, mas em sua versão mais velha aparece com cabelos ruivos. E aí fica a dúvida, seus filhos gêmeos nasceram ruivos, herdando claramente a aparência da mãe, enquanto o pai só depois assumiria essa mesma característica.
Tudo que sabemos dela é sua inteligência e bondade e a cor do cabelo. Mesmo sendo um personagem secundário e com uma aparição muito rápida, ela também carrega um peso simbólico, afinal de contas ela é mãe do Shanks e também do Shamrock, personagens relativamente grandes dentro da obra. Mas o fato do Oda esconder o rosto dela e também trazer esse detalhe genético soa um pouco suspeito. E essa revelação se torna a base para o plano terrível que vem logo a seguir. O massacre planejado pelo governo, com o torneio servindo como uma fachada para eliminar de uma vez a linhagem de Dave Jones. Nesse processo, Garlin tem filhos com a mulher local. Mas aí fica a questão, será que ele realmente tinha um interesse em fundir as linhagens Figarland e as linhagens Dave? Ou ele fez isso sem essa intenção inicial? O que motivaria ele a fazer isso, sabendo que Mu tem a intenção de matar toda essa linhagem? Seja como for, a cena em que ele demonstra carinho pelos gêmeos recém-nascidos se transforma em horror quando, logo em seguida, ele esfaqueia a mãe diante deles, revelando que os últimos 2 anos foram parte de um plano maior. E ele fala friamente que queria arranjar uma mulher mais à altura dele. E também deixa claro que a destruição da ilha já tá para acontecer. Talvez a utilização da arma ancestral Uranus. Como parece tudo ser muito orquestrado, talvez Imu tenha planejado usar essa arma para poder destruir completamente tudo, a existência de qualquer ser ali. Assim que ele soube que a família Dave estava presente ali, tinha sua linhagem ali, ele decidiu fazer isso. Nos rascunhos do material 4 Billion, o Oda já mostrava que God Valley desapareceu somente depois de Roger sair da ilha com o bebê Shanks. E isso só reforça que o uso da arma Uranus provavelmente aconteceu e foi de forma realmente planejada. Mesmo que vários piratas tenham conseguido sair de lá, alguns ficaram e talvez um desses seja Shebek. E a Shakuyaku sequestrada em alguns momentos antes seria apenas a cereja do bolo. Seria como o prêmio final destinado ao Garlin. E aí repete o mesmo padrão que a gente viu recentemente no anime do passado do Kuma, quando a Ginny é sequestrada e levada para Mary Joyce. Oda ainda planta a semente de outra revelação cruel. Bonnie pode ser filha biológica de Shakuyaku e Figarland Garlin. Se isso se confirmar, teremos um dos paralelos mais trágicos de toda a obra. E para completar, provavelmente Uranus acabou ficando sem essa energia ancestral e permaneceu inativa até Egghead. Então só poderia ser usada novamente em Lulúzia quando a York conseguiu ajudar os Gorosei e acabou traindo o Vegapunk, pegando energia da Mother Flame. O foco recai sobre Monkey D. Dragon, com apenas 17 anos, e foi um choque vê-lo aparecer nesse momento do flashback. Inesperado e simplesmente sensacional. E nos últimos capítulos, o Oda vem entregando cada coisa mais bombástica, cada revelação. Ele realmente tá rushando muito a história de One Piece. A gente tá descobrindo cada vez mais coisa. É o final da obra se aproximando. E incluir o Dragon nesse contexto só aumenta muito o impacto, porque até então era um personagem tão querido, com tanta expectativa, e ele aparecendo assim, quase que do nada. É sensacional. E ele aparece bem jovem, né? Humano, sensível. E ali ele já começa a questionar essa instituição que ele serve. Ver recrutas atirando dardos tranquilizantes contra civis indefesos o deixa desconfortável. A marinha age sem remorso, apontando armas até para inocentes, e Dragon começa a perceber que a hierarquia rígida e a lógica de engrenagem do sistema militar não permitem qualquer reflexão moral. E mesmo sendo um recruta nesse ponto, o Oda já traça um paralelo que a gente viu lá no Kizaru, em Egghead. Mesmo sendo um almirante, ele é só uma peça para a marinha, tanto faz o que acontece com ele e o que ele tem que fazer. Não importam os sentimentos. E a partir dali, aos poucos, o Dragon começa a entender que isso não faz sentido, que não é o que ele quer e que na verdade tá tudo errado. E é essa indignação que futuramente vai fazer ele sair da marinha e fundar o exército revolucionário. Ginny e Impor Ivankov aparecem como escravos em um navio prisão da marinha, levado para God Valley junto com os outros cativos, que seriam usados como caça no jogo do extermínio. E aqui tem um paralelo histórico muito evidente que o Oda usou, que são de navios de governos transportando outros escravos como parte de todo um sistema deles. Isso aconteceu com vários países europeus e também o próprio Estados Unidos, transportando escravos de forma transatlântica. E é claro que é uma crítica do Oda, porque o próprio Dragon, ele é feito usando como referência os nativos americanos. A sequência revela o jovem Dragon com traços muito parecidos aos de Luffy, tal pai tal filho. É o nascimento visual de quem se tornaria o homem mais procurado do mundo. Ginny já com temperamento explosivo que mascara sua vida, dá uma dura nos escravos. Não existe chance de sobrevivência se ficarem quietos. Rebelião é a única opção.
E a conexão com o flashback do Kuma lá em Egghead é muito claro, porque lá a gente tem um outro escravo achando que conseguiria sobreviver por 3 semanas durante todo esse massacre. Logo depois surge outro personagem icônico em sua juventude, Morgans, já como presidente do Jornal Econômico Mundial. Sempre obcecado por lucro, ele tenta chantagear a Cypher Pool para manter o silêncio, mas no fim resolve divulgar a notícia. E o Morgans, a gente sabe como ele é ganancioso, mas ele não abre mão da sua essência, que é espalhar informação. E esse vazamento provoca uma reação imediata nos Rocks. A tripulação entra em alvoroço, com todos revoltados e tentando entender como aquela informação veio ao público. O clima é de fúria e desordem, enquanto Gloriosa, abalada e nervosa, reage diante da possibilidade de recuperar Shakuyaku. E o restante se prepara para o confronto inevitável. Nessa cena a gente vê vários piratas lendários, como o Capitão John e o Chique, falando sobre esse jogo do extermínio. Até então o Barba Branca achava que isso era só uma historinha que não existia de verdade, e ele passa a entender que realmente acontece, que está acontecendo agora. Big Mom já sonhava em fortalecer seus filhos com uma Akuma no Mi, enquanto Kaido começava a demonstrar interesse em obter esse tipo de poder. Só no futuro é que descobrimos que ele acabaria recebendo a Wo no Mi, zona mítica do dragão azul. E aqui fica claro que nem as Akuma no Mis eram o ponto principal desse torneio, e talvez nem achar que realmente seja algo tão importantíssimo assim, pensando no contexto geral. E que o real objetivo sempre foi o extermínio da família de David Jones. E o Sturzen ainda afirma que é uma armadilha. E era mesmo, a ilha estava destinada a desaparecer, mas Shebeck não tinha escolha. Sua esposa e seu filho estava em God Valley. Então, mascarando a dor com arrogância, ele decide ir. No fim, foi a Shakuyaku que moveu todos os fios dessa história. Sem o sequestro dela, o Shebeck provavelmente não teria levado seus piratas até lá. O Roger provavelmente não teria se envolvido. E se o Roger não se envolvesse, o Garp também não estaria lá. God Valley se tornou a Troia do universo de One Piece, o palco de uma guerra orquestrada pelos Figalen e Imu, mas catalisada pela presença de Shakuyaku. Então os piratas Rocks partem rumo a God Valley, mas logo no meio do caminho eles dão de cara com uma embarcação colossal. O navio real de Elbaf, comandado pelo rei Harold. A cena é grandiosa e ainda mais intrigante porque junto dele havia também uma embarcação de observadores do governo mundial. O mandato de Harold era claro: assassinar Shebeck, em troca da filiação de Elbaf ao governo. E esse encontro ele é carregado de tensão, afinal de contas, no capítulo passado a gente viu Shebeck lutando contra o Harold. E aqui eles acabam se encarando frente a frente, e o Shebeck acaba falando que o Harold é completamente lunático por estar fazendo aquilo ali, por estar traindo a essência de Elbaf e de trair o orgulho do seu povo. Apesar do tom agressivo, ele convida um antigo amigo para beber sake, como nos velhos tempos, mostrando que entre eles ainda existia um resquício de camaradagem. Nessa conversa, Shebeck revela algo que jamais compartilhara com a sua própria tripulação: seu verdadeiro nome. Ele não era apenas Rocks, mas David D. Shebeck. E esse não é um detalhe qualquer, é uma revelação absurda. Porque Rocks de Shebeck não vem de uma linhagem qualquer. O seu ancestral é David D. Jones, uma linhagem amaldiçoada e temida que explica por que essa família e essa linhagem tomam conta do submundo e agem por lá. E então vem um golpe mais duro. Shebeck conta que 2 anos antes enviou sua esposa e filho de volta para sua terra natal, God Valley, deixando junto a eles uma mensagem: confiem na família D. Ele admite a Harold que seus filhos são sua maior fraqueza. Harold, surpreso, questiona por que Shebeck estaria revelando algo tão íntimo em plena guerra. A resposta é simples e devastadora: se minha esposa e meu filho escaparem, já é o bastante. Essa fala ecoa a essência dos portadores da letra D, a disposição de sorrir perante a morte e de encarar o seu destino de frente. Para muita gente, isso pareceu quase que como um discurso de rendição de Rocks de Shebeck, e talvez até como se ele estivesse assumindo a própria derrota. Mas a dúvida permanece: será que ele morreu mesmo? Ou será que de alguma forma ele sobreviveu, deixando sua alma se corromper até habitar o corpo de Teach? Essa teoria ganha força quando lembramos da frase repetida sobre Barba Negra: ele não é um homem, são eles. E os indícios são no mínimo inquietantes, porque a Julie Roger do Barba Negra tem 3 caveiras, as 3 cicatrizes, a teoria de ter 3 Akuma no Mi, tudo isso pode estar ligado a 3 almas presentes no corpo dele. Talvez a dele mesmo, a do seu pai, David D. Shebeck, e David D. Jones. A ideia de que Teach é a continuação da maldição de seu pai e de seu ancestral é um dos grandes mistérios que o Oda parece estar guardando para o clima
clímax da história. E o Harold mantém a sua postura de rei, e mesmo sendo chamado de covarde por Shebeck, ele parte para o confronto. A batalha explode entre eles, mas Shebeck consegue seguir adiante e alcançar God Valley, determinado a enfrentar o destino que a aguardava ali. E que novamente o narrador aparece de novo para falar sobre o jogo do extermínio, como uma forma dos dragões celestiais exterminarem e obliterarem completamente vários povos e nações. Não só como entretenimento, mas sim para apagar a história desses povos. Esse padrão conecta God Valley a outros massacres promovidos pelo governo mundial. Povos inteiros, como os Lunarianos, podem ter sido apagados da história da mesma forma. É a máquina de Mu funcionando para eliminar qualquer ameaça ao seu domínio. E enquanto o desespero toma conta, o apresentador aparece e anuncia o principal prêmio desse torneio: Shakuyaku, a ex-imperatriz de Amazon Lily, a mulher mais linda do mundo. É uma cena completamente grotesca que lembra lá em Sabaody quando a gente vê a Cammy e outros prisioneiros sendo leiloados. Garlin, com seu olhar frio e perturbador, nem hesita. Enquanto os outros nobres disputam a posse de Shakuyaku, ele declara: "Ela será a minha esposa." A cena mostra não apenas o caráter doentio de Garlin, mas também o quanto toda essa encenação foi montada para colocá-lo no centro. E aqui reaparece a Gunko, fazendo parte da família Mamera, reforçando a sua ligação com Brook e provavelmente sendo dali levada para Mary Joyce, contra a sua própria vontade. Já Kirihan, um cavaleiro sagrado a serviço de Imu, surge em destaque como parte da força que conduziu o massacre em God Valley. E outro detalhe interessante é que em capítulos passados a gente viu que tinham 6 baús ali, mas agora o Oda mudou um pouquinho isso e aparecem 9, ou seja, ele tá modelando isso aí e tem muito mais coisa por trás. Isso abre espaço para novas surpresas, talvez até explicando retroativamente algumas frutas já conhecidas. Também fica a hipótese de que Dragon possa ter conseguido sua Akuma no Mi justamente em meio ao caos desse torneio. Enquanto isso, o Dragon segue alguns rastros de sangue e acaba encontrando a mãe do Shanks e de Shamrock. E ela implora para que o Dragon cuide dos seus filhos para que eles não caiam na mão do Garlin. É uma cena brutal que conecta diretamente o futuro líder dos revolucionários ao destino da próxima geração de piratas. O apelo dessa mulher se torna uma das chaves emocionais do capítulo. E aqui parece existir um outro paralelo histórico que vários fãs acreditam que o Oda usou. Vários fãs acreditam que o incidente de God Valley tem relações com o Wounded Knee. Foi um incidente que aconteceu em 1890, onde vários nativos americanos foram exterminados. E essa carnificina foi transformada em uma batalha, como uma propaganda oficial. A ligação fica ainda mais clara no nome Figalen Garlin, possivelmente inspirado no general Ernest Garlington, que recebeu medalha de honra mesmo tendo participado do massacre. O título de campeão de God Valley ecoa nessa mesma ironia trágica. Nesse ponto é que o Dragon começa a se distanciar da marinha, porque ele tem uma incapacidade de aceitar que esses povos sejam tratados dessa forma e tão oprimidos. E aqui o Oda deixa claro que o Dragon traz esse espírito humanista. Não é só estratégia ou rebeldia. Ele também tem um senso de justiça muito forte para caber nesse sistema militar. A narrativa então nos mostra outro pedaço da tragédia. A mãe de Teach, com o bebê David Teach nos braços, tentando lhe passar uma última mensagem de esperança. Você precisa sobreviver. É de partir o coração. Teach tinha apenas 2 anos, ainda incapaz de entender o mundo à sua volta. O olhar triste do menino já carrega solidão. E a associação com a lua, elemento ligado a Garlin, sugere que a maldição de nunca conseguir dormir tenha origem nesse destino marcado por ele. Logo em seguida, a brutalidade do torneio se intensifica. O narrador anuncia que não é só as Akuma no Mi ou a Shaki que são o principal prêmio desse evento, e sim o extermínio da família de Dave D. Jones. Para os Terubitos, aquilo era uma festa, o fim da linhagem amaldiçoada. O anúncio deixa claro que todos os nobres já sabiam desse detalhe, como se tivesse havido uma reunião preparatória para comemorar o genocídio. A grandiosidade desse plano deixa claro que God Valley não foi algo pontual, e sim um padrão repetido de vários séculos. Vários povos e diferentes culturas foram completamente exterminadas nesses jogos, com 2 objetivos principais: o espetáculo e principalmente apagar da história qualquer povo ou nação que não se submeta aos controles do governo mundial. E enquanto o horror do torneio se desenrola, vemos os piratas Rocks navegando em direção à ilha, cada um com as suas próprias motivações. Big Mom pensa em fortalecer sua família, Kaido de olho no seu futuro poder, Chique e os outros capitães vibram pela glória. Mas no fundo todos eles estão sendo atraídos para uma armadilha, com Uranus já preparada para aniquilar toda a vida existente ali. E com os Rocks rumo a God Valley, tudo isso já está preparado. É nesse momento que Roger entra em cena. Tomado pela fúria contra Shebeck,
pela determinação de resgatar Shaq. A chegada do seu bando muda o equilíbrio da guerra e atrai Garp para o campo de batalha, colocando lado a lado piratas e marinheiros em um confronto sem precedentes. E a ilha se torna um palco de um destino implacável. Roger, Garp e Shebeck, todos os três rumando ao destino do provável fim de Rox de Shebeck, ou melhor, Dave de Shebeck. No meio do caos, Shebeck revela sua maior fraqueza, a família. Ele admite que, se sua esposa e seu filho sobreviverem, isso já seria o suficiente. A fala dele soa como se fosse uma rendição, como se fosse assumindo a derrota e a sua morte. Mas ainda não fica claro se ele consegue sobreviver ou não. E essa dúvida ecoa no futuro, já com Barba Negra mudando esse destino, surgindo como um homem diferente, sempre descrito como se fossem vários em um só. As 3 caveiras de sua bandeira, a hipótese das 3 Akuma no Mi e a frase repetida de que ele não é um homem, são eles, reforçam a teoria de que Tite carrega não só sua própria alma, mas também a de Shebeck e talvez até a de Dave Jones. God Valley não foi um caso isolado, e sim um padrão repetido por vários séculos. A verdadeira guerra em One Piece é contra a própria memória. O próximo capítulo promete ser explosivo. Agora que o palco tá armado, talvez finalmente a gente veja o incidente de God Valley em toda a sua intensidade. O Roger chegando para enfrentar Shebeck, os Rocks desembarcando na ilha, Garp entrando na batalha e quem sabe até o Rei Herald marcando presença nesse cenário caótico. É nesse ponto que as peças começam a se mover e podemos até ter pistas sobre o papel do jovem Dragon, quem sabe descobrindo sua fruta ou dando os primeiros passos rumo ao caminho revolucionário. Não dá pra negar, o incidente God Valley é um dos maiores segredos de One Piece até hoje. E a cada página que o Oda escreve e desenha pra gente é revelado um mistério novo e até um novo mistério para ser desvendado. E de verdade eu tô muito ansioso para ver como isso vai se desenrolar, que nos próximos capítulos finalmente a gente vai descobrir as verdades. Então se você curtiu essa análise, já senta o dedo no like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo para receber as próximas análises de One Piece e muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.